Bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês aceitaram o convite do Pai para estar nesta manhã conosco. E eu quero, antes de iniciar a minha fala, cumprimentar um aniversariante do dia de hoje, que está ao meu lado, é o meu companheiro de missão, Padre Ricardo. Está completando hoje uns bons anos de vida, né, Padre? Cheio de alegria lá. Olha que menino bom que ele é. O Padre Bruno também, que caminha conosco aqui no santuário como administrador. Os irmãos que trabalham aqui no santuário. A Salete e a Gisele, que está no canto. E outros irmãos nos ajudando nesta manhã, para que esse momento seja um momento de muita graça e de muita bênção para todos nós. Eu sou responsável pelos temas que nós trabalhamos neste final de semana. E o meu tema, que é como o carisma da comunidade Canção Nova tornou um dom para a igreja e qual o significado do santuário para essa comunidade e o povo de Deus. Então procurarei dar estas respostas a vocês que ainda não conhecem ou que já conhecem a Canção Nova, porque fazer memória não é saudosismo, fazer memória é atualização, é tornar atual algo que começou lá atrás, porque a nossa história, ela tem um começo, uma origem. Quem sabe daqui de onde nasceu, ou de onde veio a sua família? Teve muitos que cruzaram o oceano para vir nascer aqui no Brasil. Outros cruzaram terras, cidades e foram nascer em tal lugar. Nós temos uma história. E a humanidade tem uma história também. E tem a história da humanidade com Deus, que nós chamamos de história da salvação. E nessa história, a gente tem fatos, acontecimentos. Antigamente a nossa avó, o nosso pai, a nossa mãe sentava com a gente e começava a contar histórias para nós. Olha, seu pai, eu e sua mãe nos conhecemos em tal lugar. E assim, era desse jeito, assim que nós vivíamos, trabalhávamos, né? Aí nos apaixonamos, casamos, tivemos vocês, filhos. E olha que alegria que é a nossa família. Sabe, nós temos histórias. E cada um tem a sua história para contar. E como é bom contar história. Nós gostamos de história, não gosta? Por que criança gosta de história? E quando a gente conta uma história para a criança, ela presta uma atenção danada nos detalhes todos. E depois faz perguntas sobre a história. Pai, por que foi desse jeito? E por que daquele jeito? Não é assim que as crianças fazem? Vocês já foram criança também, já sabem muito bem como é que funciona, né? Mas é dessa maneira. E é contando a história, revendo a história, que nós vamos nos assentando, nós vamos dando sentido à nossa vida, à nossa existência, às nossas origens, vai se firmando as coisas dentro de nós. Porque se nós perdemos o eixo da história, o caminhar da história, a gente fica perdido e não sabe para onde vai. A coisa mais terrível na vida é a gente estar perdido, não saber para onde vai, o que fazer, qual o sentido, qual é o gosto da vida. Então, eu espero que a história de cada um de vocês tenha gosto, tenha sentido. E a história da Canção Nova também tem sentido. Os que pregaram antes, desde o Padre Ricardo, que falou sobre o amor de Deus, a criação e a misericórdia dele. Deus nos cria, salvando, Deus nos cria amando, salvando o homem. E como que Deus fez a caminhada com o homem, nunca o desprezou, ao contrário, Ele perguntou, cadê você, Adão? Ah, Senhor, estou aqui com vergonha, escondido atrás da moita. Como acontece muitas vezes nós em relação a Deus. Ah, Deus sumiu da minha presença. Não, Deus está sempre presente, Ele nunca abandonou nós. O Pai sempre nos amou. E não deixará de amar nunca. Guarde bem isso do coração, nunca nos deixará de amar. E dentro dessa história, Deus vai conversando com o homem. Ele manda pessoas, Ele chama pessoas
para conduzir o povo, institui os profetas para instruir o povo na caminhada da fé, que o pecado havia, desviado, distraído eles no caminho, que fizeram se afastar de Deus. Então é sempre um convite amoroso de um pai que não quer que o seu filho e a sua filha se percam. Aliás, nenhum de nós pais queremos que nossos filhos se percam. Ao contrário, que eles sejam o orgulho da nossa vida, né? O orgulho da nossa casa. E você que é filho, filha, seja um orgulho para os seus pais. Seja homem e mulher de verdade, íntegro, perfeito, né? Bem formado, bem educado, que será a alegria dos seus pais. Eles vão morrer dizendo: oh Deus, obrigado pelo filho e pela filha que o Senhor me deu. Olha o que o Senhor fez na vida dele, né? É tão bom. Não é ser pensamento positivo, como muitos falam, né? Vamos ter pensamento positivo. Não. As coisas acontecem quando nós construímos elas. E Deus construiu uma história com o povo. Fez o templo, construiu o templo, adornou o templo. E o templo é um lugar de adoração, que todo mundo ia para o templo rezar. E ali os profetas foram educando o povo a adorar a Deus, a servir a Deus. E depois, quando o verbo se fez carne, eu vou reduzir a história, porque a história é longa, viu? Quando Deus mandou o seu filho, cumpriu-se o tempo. O Messias prometido, lá no livro do Gênesis, quando Deus diz para a serpente: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, e a descendência da mulher esmagará a sua cabeça. E você estará sempre à espreita para atacar. Porque é assim que o inimigo faz. Ele nunca vem na frente da gente para nos atacar. Ele sempre vem por trás, né? No ponto cego da gente, ele vem nos atacar. E esse tempo se cumpriu, Jesus veio e trouxe-nos a mensagem do Pai, revelou-nos o rosto do Pai. Ele revelou tanto o Pai, e que o Felipe vai cair na besteira de perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso já não será suficiente, porque ninguém nunca viu a Deus, né? Algum dia, alguns de vocês viram a Deus por aí? Não viram? Mas a Jesus vocês viram. E o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, você já viu, está vendo. É concreto. E Jesus vai dizer: ô Felipe, quanto tempo estou com você, você ainda não me conhece? Quem me vê o Pai. Deus não está escondido. Deus está vivo, presente no nosso meio. Então olhar para Jesus é olhar para o Pai. E ele não cansou de dizer: as minhas palavras não são minhas, é do meu Pai. As obras que eu faço não são minhas, eu vejo o Pai fazer e faço as mesmas obras que o Pai. Então ele sempre colocava em evidência o Pai. O Pai vos ama. O Pai é misericordioso. O Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca. Então nós sempre vamos encontrar essa figura de um pai amoroso, de um pai misericordioso, de um pai bondoso, que não quer que o filho se perca, mas que ele volte para casa, como o mosaico que nós temos aqui. E como que Jesus, com o Espírito Santo derramado sobre nós, nos tornou templos vivos de Deus. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aquela conversa de Jesus com a samaritana, né? Que é muito bonita. Vocês dizem que tem que adorar lá no templo de Jerusalém, mas outros dizem que nós temos que adorar aqui no templo, aqui perto de casa. Então aonde que nós temos que adorar a Deus? E Jesus dá uma resposta muito profunda, que você deve guardar no coração. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, o adora em espírito e verdade. Quer dizer, não é nesse lugar e naquele lugar, mas é aquele que adora a Deus aonde Ele está. E se tem um lugar que é sinal de aliança com Deus e da presença de Deus, esse lugar é um lugar de adoração também, como o templo era, né? Mas Jesus coloca isso: os verdadeiros adoradores que o Pai procura é aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então vejo que é algo lá do fundo da nossa alma, que adoramos a Deus.
E assim nos tornamos pedras vivas da igreja de Deus, como o Padre Justino trouxe para nós, para que a gente nunca se esquecesse que o batismo nos insere na vida nova em Cristo, nos fazem parte da igreja, com todos os direitos e obrigações. Tem pessoas que só sabem lembrar dos direitos, mas das obrigações não. Se tu fala das obrigações delas, elas já ficam assim, né? Já franze o nariz, mas só quer meu direito, direito. É igual ao mundo de hoje. Eu quero o meu direito, é meu direito, meu direito, meu direito, mas obrigação ninguém fala, né? Ah, eu quero viver a minha obrigação de fazer isso, a minha obrigação de fazer aquilo. Ninguém fala disso daí, ninguém luta por isso. Mas seus direitos, todo mundo luta, né? Até quem não tem direito, briga por seus direitos. Não é assim? É uma pena, mas vamos lá. E como que surgiu a Canção Nova? Será que foi da cabeça do Padre Jonas que ela surgiu? Será que ele foi que um dia sentou lá no seu quarto e começou a pensar, a imaginar, sabe, idealizar uma comunidade como ela é hoje, um trabalho como esse hoje? Não, gente. Não foi ele que idealizou, não foi ele que imaginou, não foi ele que pensou estas coisas. Porque como pedras vivas de um templo, como pedras vivas da igreja, todos aqueles que se abrem ao Espírito Santo é conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem os ilumina a agir de acordo com Deus. É isso que é o ser cristão, é ser conduzido pelo Espírito Santo e na sua ação agir como o Espírito Santo de Deus, com Deus, junto com Deus. Quem está com ele tem tudo. E foi assim que Padre Jonas foi se deixando ser instruído, trabalhado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi revelando as coisas para ele. Não foi ele que parou, pensou, imaginou, calculou. Não, ele foi colhendo de Deus as moções, as inspirações. E a igreja estava vivendo num momento em que a nova evangelização, o final do ano 2000, já estava preparando, a igreja estava se preparando para a celebração dos 2000 anos de Jesus. E bem antes, no Concílio Vaticano II, já começaram as reformas na igreja. Não é reforma, né? Atualização da igreja. E um documento do Papa que falava sobre a evangelização. E foi a partir desse documento que as coisas começaram a se desdobrar. Mas antes disso, a experiência com o Espírito Santo. Padre Jonas conheceu a renovação carismática que já estava começando naquela época em que ele estava já ordenado padre. E foi ao encontro desse movimento entender o que era o Espírito Santo, o que era o batismo no Espírito Santo, essa vida nova no Espírito Santo, porque ele tinha o conhecimento da Sagrada Escritura, de que Deus enviaria o seu Espírito Santo e o derramaria sobre o seu povo, e seria um povo novo, um povo restaurado. E ele sentiu sede do Espírito Santo. E foi atrás, buscou, foi humilde, se ajoelhou, pediu que orassem por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E de fato oraram por ele. Na hora ele não sentiu nada, não tremeu nada, não caiu pelo chão, né? Não teve nada, foi coisa bem serena e suave, porque o Espírito Santo ele é suave. Mas quando ele chegou em casa, que ele foi rezar, fazia as suas orações, e que ali na intimidade, Deus podia falar com segurança com ele, o Espírito Santo se revelou. E ele começou a rezar como nunca rezou antes. E ele começou a ler a Sagrada Escritura como nunca tinha lido antes, com o desejo de beber a palavra de Deus, de encher-se dela, de embriagar-se da palavra de Deus. E essas coisas todas foram sendo provocadas nele, e ele foi, como se diz, se reeducando, foi se deixando conduzir.
E culminou nessa experiência profunda dele do Espírito Santo. E ele não guarda para si, não guardou para si esse dom, ao contrário, ele botou para fora. Começou com jovens, começou com encontros, e Deus foi falando ao coração dele, sabe? Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo foi o que ele fez. E as coisas foram se desdobrando. Ele nem imaginava o que ia, nem imaginava, que nem passava pela cabeça que ia ser Canção Nova. Nunca. Foi com o tempo que o Espírito Santo foi trabalhando dentro dele. E foi revelando as coisas, e as coisas foram acontecendo. Passo a passo, tempo por tempo. Não tinha pressa. Deus não tinha pressa com ele. Deus no tempo dele foi se revelando, foi se dando a conhecer. Como toda pessoa e todo cristão que se abre ao Espírito Santo, né, Deus vai aos poucos, né, na medida em que ele vai dando abertura e assentimento à inspiração, as coisas vão acontecendo. Deus não é um mágico. Deus é o Criador e Senhor. E Ele vai, né, tirando de dentro de nós o homem novo, a pessoa nova, a pessoa restaurada, redimida. E não é bonito isso? E ele fez essa experiência. A Canção Nova, ela é fruto do Espírito Santo para este tempo da igreja. Não sabemos por quanto tempo ela permanecerá, apenas sabemos que hoje ela é uma resposta para aqueles que desejam conhecer a Jesus e querem viver uma vida nova no Espírito. O tempo que Deus nos dá é hoje. No hoje nosso, no hoje, né, da igreja, é o lugar onde nós botamos para fora essa experiência com o Espírito Santo. Esse carisma se tornou um dom para a igreja, justamente porque não traz nada de novo. O que a Canção Nova trouxe de novo para a igreja? A igreja já tinha Jesus Cristo, já tinha o Evangelho, já tinha os ensinamentos, já tinha a hierarquia da igreja, né, o magistério da igreja, o ensinamento da igreja. Tinha tudo. E aonde que o Padre Jonas foi beber? Na fonte. E qual fonte? A Sagrada Escritura. Foi dela que originou todas as coisas. É dela que a igreja surgiu. É dela que tudo que tem está funcionando. Então ele bebeu dessa fonte que é a Sagrada Escritura. E também da fonte que é a igreja. Esta igreja que Jesus confiou a Pedro. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Mas, padre, o que tem de novo na Canção Nova? Se tudo já existia. O novo na Canção Nova é justamente a abertura à ação do Espírito Santo. Nós somos um copo d'água. Deus um dia derramou sobre esta água, pelo nosso batismo, o Espírito Santo. E que muitos comparam nos encontros de renovação, como o mel que é jogado dentro da água. O Espírito Santo, né, foi derramado sobre nós. E nós continuamos a nossa vida, né? Fizemos a primeira Eucaristia, fizemos a crisma, casamos na igreja, uns foram consagrados, e aquele Espírito Santo estava lá, quietinho, lá no fundo do copo, desse copo de água. E as pessoas, embora ouvindo saber do Espírito Santo e da vida nova que ele trouxe, né, sabia, eu sou batizado pelo Espírito Santo. E por que essas coisas não acontecem comigo? Eu sou crismado, gente, mas parece que essa vida no Espírito Santo está distante de mim. Está longe de mim. O que é preciso fazer para que essa ação do Espírito Santo ela aconteça na nossa vida? Vocês são inteligentes. O que é preciso fazer? Quando você joga açúcar na sua limonada, você deixa lá e vai tomar a limonada, que ela está azeda, né? Mas se você faz o quê? Se você
mexe, mexe, provoca aquele açúcar, reativa ele, sabe? Aí esse açúcar vai andar por toda a água e a água vai ser doce, gostosa, saborosa, né? No caso da limonada, vai ser uma limonada gostosa demais. E assim é a vida nova no Espírito. É essa a novidade que o Padre Jonas trouxe com a comunidade de Canção Nova. Levar os cristãos, crismados e batizados, a viver uma vida nova no Espírito, a não ser apenas um católico esquenta-banco de igreja, ou um católico que não significa nada da sua fé, que não vive nada da sua fé, mas um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que aonde está a palavra que diz, os gestos que faz, o modo de viver, revele a sua identidade com aquele que o criou e o chamou para a vida. Essa é a novidade. Vida nova, vida transformada, vida resgatada, viver o Evangelho na sua força, na sua íntegra. As primeiras comunidades cristãs não eram como nós vivenciamos nos dias de hoje na paróquia, aquele ritmo paroquial, né? Faz batismo, faz a crisma, depois, sabe? Parece que a vida é aquilo ali, e a gente descobre que tem algo mais. E que nós não somos deste mundo, embora estamos aqui, mas nós fomos resgatados por Jesus Cristo, pela sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. E Ele derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo, para ser uma igreja viva, para ser uma igreja inflamada da vida divina, e ser no mundo um sinal da presença de Deus. A novidade que Padre Jonas trouxe com a renovação carismática, com o seu conhecimento da palavra de Deus, por isso que ele era chamado o homem da palavra, porque ele lia a Sagrada Escritura, bebia dela, se alimentava dela, e essa palavra foi tomando vida nele, foi se encarnando. Sabe o que é isso? Encarnar a palavra de Deus significa colocar ela dentro da minha vida, do meu viver. Ela vai reger minha vida, ela vai orientar minha vida. E o Espírito Santo vai me conduzir segundo a verdade. Portanto, tudo o que ele viveu, tudo o que ele fez dentro desse fundamento da palavra de Deus e da igreja, do magistério da igreja, do ensinamento da igreja. Então ele não tinha medo. Não tinha medo de rezar. Mesmo a oração em línguas, que eu aprendi como sendo o pijama do cristão, quer dizer, nós rezamos em línguas na nossa intimidade com Deus e na nossa intimidade com irmãos, para que os outros pensar que nós somos loucos ou alienados, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Eterizados, né? Não, mas é para ter essa intimidade com Deus e assim sermos verdadeiramente aquilo. Então, o novo que ele trouxe, o batismo no Espírito Santo, gera esta vida nova, que todos nós queremos. Não é que todos vão ter dons carismáticos, não é que todos vão fazer profecia. O Espírito Santo, ele é muito dinâmico, muito rico. E ele dá a cada um o seu dom, a sua capacidade, o seu potencial. É preciso eu descobrir o meu potencial e como usá-lo sob a luz do Espírito Santo para ser, sabe, fazer a igreja crescer. É simplesmente abrir o coração e deixar-se ser embebido dele. E o novo começará a acontecer na sua vida. Seja criança, seja jovem, seja maduro, seja ancião, seja quem for. Para todas as idades o Espírito Santo vem. Não veio sobre João Batista lá no ventre da sua mãe? E não veio sobre aquele ancião que foi perguntar para Jesus, mas como que o homem pode nascer de novo se ele já é velho, né? Aí Jesus vai dizer, né? Tem que nascer do alto, tem que nascer de Deus para ter vida nova. Guardemos isso no coração e continuemos. Canção Nova nasceu do batismo no Espírito Santo, a começar pelo nosso querido Padre Jonas. A viver a vida cristã sob a luz do Espírito Santo, num processo contínuo de conversão a Deus.
é o chamado a ser santos. A palavra ser santo não é ser imaculado, sem pecado. O objetivo da santidade é este. Mas a palavra ser santo significa ser separado do pecado. Embora continuemos pecadores, mas nós queremos ser santos. E isso envolve em nós um movimento interior de busca de viver de tal forma que a santidade, habite em minha vida. E que eu seja, que o mundo veja, que os outros vejam que eu sou de Deus. Eu não sou do mundo, eu não penso como o mundo, e nem faço as coisas que o mundo ao meu redor faz, mas eu vivo, penso, ajo como filho, como filha de Deus. É isso que é ser santo. É não ter medo de professar a sua fé, é não ter medo de viver a sua fé. Ninguém pode calar a nossa fé. Mesmo que nos prendam numa jaula, mesmo que coloquem um selo na nossa boca, mesmo que façam o que quiserem fazer para que nós não expressemos nada da nossa fé, mas ninguém pode prender o nosso interior, a nossa liberdade interior, o nosso espírito que é livre. Por isso nós podemos, mesmo enjaulados, amarrados, acorrentados, calados, gritar dentro de nós o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Ele. Enquanto eu preparava essa prece, eu lembrava do povo que mora não é na Índia, é na China, da China comunista. Lá não se pode ser cristão, não se pode... se ele descobrir que você está reunindo um grupo, eles vão lá e dissolve tudo, e acaba com tudo, né? Então não tem expressão da fé pública. E como é que aqueles cristãos sobrevivem lá? Porque embora o contexto exterior, os acorrente e os feche, mas a sua vida interior ela está continuamente ligada a Deus. Por isso que eles não conseguem eliminar os cristãos de lá. E olha que bonito que é. Quanto mais difícil é a vivência da fé, mais fé eles têm. Mais fé eles têm. Não foi assim com os primeiros cristãos? Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais investia contra a igreja, mais eles cresciam, sabe? Brotavam do chão. E nós que temos toda a liberdade, entre aspas, toda a liberdade, nos comportamos muitas vezes como incrédulos, como pagãos no meio desse mundo. Embora foi batizado, crismado, casado na igreja e tudo. Nós precisamos desta vida nova. Nós precisamos de ser renovados pelo Espírito Santo. Então se abra a Ele. Na verdade, o carisma Canção Nova nasceu de um convite desafiador que Padre Jonas fez àqueles jovens. Quem quer dar um ano de sua vida para se consagrar a Deus, para viver em comunidade a serviço da evangelização? Ele caminhou com aqueles jovens, encheu o coração deles do Espírito Santo, levou eles à presença de Jesus, curou seus corações, deu sentido à sua vida. Cada um trouxe a sua história, e sobre aquela história foi rezado, foi pedido a Deus. A pessoa fez uma experiência profunda com Deus, encontrou o gosto pela vida, encontrou o gosto pelo Evangelho, encontrou o gosto para viver a sua fé católica, de ser igreja no meio do mundo. E ele faz essa pergunta para eles: quem quer deixar tudo e vir? Viver esse modo de vida e anunciar o Evangelho. No começo, na euforia, a maioria deles ergueu a mão. Mas depois ele mandou sentar e perguntou de novo: quem de vocês está disposto a dar um ano da sua vida? Aí ele foi explicando: nesse um ano você vai deixar o seu trabalho. Se você está namorando, vai deixar a sua namorada,
né? E vai vir para cá e vai se dedicar integralmente à evangelização. Ele não fez essa pergunta para os casados, viu? Fez para os jovens, solteiros que estavam lá. Embora tinham casados juntos também. Mas os solteiros. Porque um pai de família não vai deixar a sua família e vir para viver uma vida de comunidade. Então esse chamado que ele fez é o mesmo chamado que Jesus fez aos discípulos para dizer para eles, né? Vem e segue-me. Ele simplesmente fez o convite e alguns aceitaram. E começaram a fazer a experiência. Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que não deu teve gente que chorou a noite inteira pensando na possibilidade. Eu vou ter que largar tudo, o trabalho, né, os amigos, o namoro, as coisas para se dedicar integralmente a isso. Não é um convite que se faz para todo mundo. Mas eu parto deste convite para dizer a vocês, meus irmãos, quem de vocês não quer deixar a vida velha e assumir uma vida nova no Espírito Santo? Aí todo mundo pode, né? E todo mundo pode. É esse o grande convite. Primeiro para aqueles que foram chamados para fazer parte dessa comunidade, núcleo, o interior, a vida cotidiana, 24 horas para o Senhor. Eu já não vivo para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. Esse é o chamado que ele fez para aquele grupo de pessoas e que se tornou essa grande comunidade. Hoje vocês vêm aqui, veem a canção nova e falam assim: oh, que coisa linda, que maravilha, né? Ah, aqueles que têm o cifrão no olho, né? Falam assim: nossa, quanto dinheiro veio para cá, essa comunidade é muito rica, nossa, quanta televisão, quanto rádio, esse santuário, que coisa maravilhosa, olha só, né? E cresce o olho, viu? Em todos os sentidos. E cresce o olho também no sentido espiritual, que eu não posso deixar de dizer. Porque tem aqueles que vêm aqui olhar com os olhos espirituais, e tem aqueles que vêm aqui olhar com os olhos carnais, né? Aí julga, mede, calcula, faz crítica e um monte de coisa. Quem não tem olho espiritual só vê os defeitos. Só critica. Mas quem tem olho espiritual vê o que é invisível aos olhos. E nós precisamos enxergar isso. Porque olha, se temos tudo isso aqui hoje, eu vou dizer para vocês a verdade. Os primeiros irmãos que começaram essa comunidade, começaram vivendo da providência. Você quer viver da providência? É Deus quem vai prover o que eu preciso. Eu não tenho que me preocupar mais com dinheiro, eu não tenho que me preocupar mais com as coisas que se eu vou ter comida, não vou ter comida, se eu vou ter roupa, não vou ter roupa. Então Deus vai prover o necessário para o meu ministério, para o meu serviço. E como é bom voltar a esta fonte, porque ela é orientadora para todo o nosso modo de viver. Canção Nova também. E viver nosso também. Embora como família, tem trabalho, tem os filhos, tem educação, tem tudo isso. Deus proverá. Eu tinha uma pessoa que dizia: eu preciso ganhar dinheiro, né? E aí alguém chegou e disse para ela assim: olha, trabalhe que o dinheiro vem. O missionário é aquele que trabalha e Deus providencia o que é necessário. Então, se existe tudo isso daqui, é obra de Deus. Mas uma obra que começou com pessoas concretas que deram as suas vidas por esta obra. Os primeiros irmãos nossos da comunidade deram o seu sangue por esta obra. Sim, seu sangue, seu suor, suas lágrimas para construir tudo isso que existe aqui. Se tudo isso que temos aqui hoje é graças àqueles que lá atrás trabalharam. Puseram a mão, vamos dizer assim, no barro. Começaram do chão. Essa comunidade começou numa fazenda, numa roça, onde tinha um estábulo, que era
o apartamento dos animais, né, do gado, e ali eles faziam os encontros de oração, ali era a capela, ali era o dormitório. Começou na manjedoura, ela começou humilde, ela começou simples. Como Jesus em Belém nasceu naquela manjedoura, a Canção Nova também nasceu na simplicidade, gente. Na humildade, como o seu fundador é humilde. Como o Padre Jonas foi humilde, simples, em todo o seu viver e com tudo isso que Deus fez na vida dele. Então eu quero fazer memória aqui dos irmãos da comunidade que derramaram o seu sangue, suas lágrimas e seu suor para construir isso daqui que existe hoje. E que os novos que chegam aqui talvez não consigam perceber que esta grandeza toda é obra de Deus e obra de quem doou a sua vida. Esse santuário é obra de Deus. E nesse santuário, vocês prestarem atenção, tem uns quadradinhos assim brilhantes, não tem? Parece ouro. Olha lá, perto do vitral, aqui em cima. O que o Padre Toninho falou a respeito de nós cristãos? Nós somos o quê? Pedras preciosas, pedras vivas da igreja. Somos nós que edificamos a igreja. Somos nós que fazemos parte desse santuário. Nós somos o santuário de Deus, não é essa construção apenas, que é uma referência visível para nós, e um lugar que Deus fez questão de marcar como o lugar da presença dEle, o lugar do encontro dEle com os filhos. Fomos nós que construímos esse santuário. Foi com a graça de Deus dada a cada pessoa que aqui veio e que aqui experimentou essa graça. E ela contribuiu. É assim a nossa campanha do ouro, né? Esse santuário foi construído pedra por pedra. E em cada pedra dessa representa eu e você. Então esse santuário é nosso. Somos nós somos o santuário de Deus. Aliás, só para dizer para vocês, por que aquele templo que é construído lá, chamado de igreja? Porque ali se reúne a igreja. E a igreja somos nós, pedras vivas dessa construção. Se a Canção Nova é o que ela é hoje, com o esplendor que ela tem hoje, foi graças a Deus e à vida dedicada de muitos irmãos. Dos irmãos que aqui vieram morar nessa comunidade e dos irmãos que fizeram a experiência do encontro com Jesus. Nós somos uma grande comunidade. Não somos só nós. Tem muita gente que faz parte desse corpo e que é muito querido, que é muito amado. Então a Canção Nova nasceu, sabe, dessa pequenez, dessa fragilidade, mas é vontade de Deus. E contra a vontade de Deus, quem contra Deus, né? Não é só São Miguel não, né? Mas quem contra Deus? Se Deus é por nós, quem contra nós? Quem? Então, quando olharem tudo isso, louve e bendiga a Deus, porque foi Ele que, com o tempo e o coração das pessoas, as experiências vividas, esse santuário se estabeleceu. E por isso que hoje nós podemos gozar desse lugar. Como um caminho a ser feito. Aqui nós dizemos que há um caminho que o filho fez de volta à casa do pai. Tem uma simbologia muito bela, muito bonita, significativa, que é o nosso caminho de vida, né? Que muitas vezes não é brilhante, mas é escuro, é sofrido, mas que nós fazemos esse caminho na direção da casa do pai. Porque na casa do pai não há dificuldade. Na casa do pai tudo funciona. Por que o filho voltou para lá?
Quando ele saiu de lá, achou que lá a casa do pai era ruim, tinha que obedecer o pai, tinha que obedecer a Deus, tinha que rezar, tinha que fazer uma série de coisas. Gente, ele saiu desse jeito de casa. Não, eu quero ser livre, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero ir para onde eu quiser, fazer as coisas que eu quero, não quero um Deus mandando em mim, não quero o pai e a mãe mandando em mim, ninguém dizendo ordem, nada. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho que eu vou ser feliz. Ô, pobrezinho, né? Que dó que dá dessas pessoas que pensam assim, porque elas não sabem o buraco que elas vão entrar, o poço que elas vão cair. E é na hora que está no fundo do poço que a gente lembra aonde nós estávamos. Da onde eu saí? Da onde eu vim? Por isso que ele volta. O pai, a casa do pai é estável. Deus é Deus. Ele é imutável. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é o que provê todas as coisas na casa. Ele é que dá direção e funcionamento a todas as coisas. Ali as coisas funcionam. Os empregados comem do bom e do melhor na casa do meu pai. E eu, que sou filho, estou aqui, nem comida de porco não estão me dando. Olha a condição. E aí ele volta decidido a obedecer ao pai da terra, às suas autoridades, e a obedecer a Deus. E quer voltar novamente à obediência na expressão: me trate como um dos empregados que obedecem às suas ordens e faz tudo que o Senhor faz. Eu também quero ser assim. É com esse coração que o filho volta. E é com este coração que cada filho e filha entra nesse santuário. Deve entrar nesse santuário. Como quem veio dizer: olha, Deus, de todos os caminhos que eu percorri, segundo a minha cabeça, a minha vontade, os meus desejos e etc., não me preencheram, não me deram vida. Então eu volto, reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo quem eu sou, pecador. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Como que o orgulho em muitos corações impede de dizer isso para Deus. Por isso que muitos não experimentam a força renovadora e restauradora de Deus, porque não reconhece que é pecador. E somente aquele que reconhece os seus pecados, reconhece o Pai, vai ao encontro dele na certeza do perdão. Porque o Pai não quer que nenhum dos seus filhos se percam, mas que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Não deixemos de pensar nisso. Meus amados, evangelizar não é só pregar nos púlpitos, repetindo as palavras do Evangelho. A palavra evangelizar, né, ela significa muito. Significa que o Evangelho, da qual eu sou portador, ele primeiro tem que entrar na minha vida. Ele primeiro tem que se concretizar em mim. De modo que eu o viva com o meu olhar, com as minhas expressões, com as minhas palavras, com o meu jeito de ser. É preciso que eu seja treinado no Evangelho, reeducado. A palavra educação é um método, né, de como a pessoa adquirir o conhecimento, né, vamos dizer, numa linguagem mais fácil, né? A pessoa educada, aquela pessoa que foi formada, né, num processo contínuo de se tornar um adulto, uma pessoa responsável, uma pessoa, humana, num profissional. Ele vai aprender aquelas habilidades profissionais, ela é educada naquilo. Tanto que no nosso país se fala que a educação é o futuro do nosso país. Mas que tipo de educação, né? Qual educação que realmente vai construir o homem novo e transformar essa nova humanidade?
Aí, minha gente, cada um pega da sua fonte que quer, mas a educação que Deus dá é de filho e de filha dele. Então, o bom evangelizador não é só aquele que fala as coisas de Deus, mas é aquele que vive as coisas de Deus e por isso fala. Ele não fala sem propriedade, ele fala com propriedade. E quem não tem propriedade da palavra de Deus, não tem autoridade para anunciá-la. Vai anunciar a si mesmo, né? Vai fazer a sua carreira. E não vai convencer as pessoas da vida nova no Evangelho. Então é preciso pensar bem. E é preciso, não é preciso muita coisa não, mas se deixar ser educado pela palavra. Por que nós pedimos tanto às pessoas uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus, um conhecimento da igreja? Nós não podemos ser ignorantes da nossa fé, porque nós vivemos num mundo cheio de crítica e de ataques contra a fé. E se nós não temos base, nós não temos conhecimento, nós não temos formação na fé, nós vamos ser ignorantes e vamos concordar com os ignorantes. E vamos perder a salvação nossa e a dos outros. Para ser um bom evangelizador, precisa ser educado na fé. Por isso que Padre Jonas treinou os seus filhos, capacitou eles, ensinou eles a se alimentar da palavra, da vida de oração, da vida na graça de Deus, das virtudes. As virtudes, gente. O que é virtude para você? As virtudes. Como é que o cristão adquire as virtudes, se ele não treinar as virtudes? Eu treino muito a virtude da paciência. Eu treino a paciência comigo mesmo, porque eu não sou fácil, né? Às vezes não me suporto eu mesmo. Exerço a paciência com os outros, que é preciso ter paciência, e agradeço muito a Deus, muitíssimo a Ele, porque Ele tem uma paciência comigo de jovem, uma paciência que só Deus tem paciência. Ele não quebra o caniço rachado, Ele não apaga a mecha que ainda fumega. São coisas profundas que nós precisamos reter e guardar profundamente no nosso coração, de forma que a gente cresça. Então precisamos ser educados, reeducados na fé. Às vezes a nossa visão de fé é uma visão muito curta, muito limitada, muito frágil, e nós precisamos nos reeducar na fé, para a gente poder realmente viver a nossa fé. E tudo isso é que a evangelização faz. Padre Jonas nos diz: evangelizar na Canção Nova é tirar do homem velho o homem novo. Sabe, a pessoa chega aqui toda estropiada, toda arrebentada, toda quebrada, sabe, desfigurada. E o objetivo nosso aqui é fazer o quê? É tirar o homem novo dessa criatura que está desse jeito e colocá-la de pé novamente. Essa é a nossa missão. Não tem outra. A missão do santuário é esta. Tanto é que ontem, né, na correria da organização desse final de semana do Pai das Misericórdias, uma pessoa me para lá e fala assim: padre. E a gente senta com ela, escuta a sua dor e tira de dentro dela o ânimo, a disposição, a coragem, a alegria de viver. E depois ela vai embora caminhando, porque normalmente chega aqui, olha, se arrastando, né? Com correntes, com coisas. É esse o nosso ministério. Isso que é evangelizar. E o santuário tem esta função de cuidar com este carinho das pessoas. Um trabalho de reeducação, de reforma. Esse é o dom da Canção Nova. O dom da Canção Nova é reformar as pessoas, reestruturá-las, reedificá-las, restaurá-las e colocá-las de pé novamente. Como aquela profecia de Joel sobre aqueles ossos ressequidos.
em que Deus diz para o profeta, ele leva ele para um vale de ossos, e ele vê aquele monte de ossos lá, e ele fala assim para Deus: mas Deus, é possível esses ossos reviver? E Deus fala para ele: profetiza, né? Quer dizer, fala em meu nome, diz, ossos ressequidos, né? Junte-se novamente, ossos, né, que sejam cobertos de nervos e de carne, e eles vão sendo revestidos, e depois se cobre de pele, e os corpos todos são formados, mas não tem vida neles. E aí ele diz: profetiza, manda o Espírito Santo sobre eles, e aí eles adquirem vida. É isso que a evangelização faz, é isso que a Canção Nova faz, é isso que nós fazemos também aqui neste santuário, nesta casa que é a casa da misericórdia. O caminho que Padre Jonas fez para chegar ao santuário foi esse caminho da misericórdia de Deus, que ele foi fazendo a leitura de todos os acontecimentos da comunidade, de tudo que diz respeito à rádio, televisão, sabe, os meios de comunicação, as construções, os edifícios, as casas de missão que nós temos, tudo tem a ver com a misericórdia divina. Por isso que ele decretou que a Canção Nova será a casa da misericórdia. E conclamou todos os irmãos e irmãs e todas as casas de missões, dizendo: vocês são o santuário da misericórdia divina. Não é só esse prédio construído aqui, não. Aonde estiver um missionário da Canção Nova, em uma frente de missão, nem que for uma casa alugada ou debaixo de uma árvore, onde for que estiver um missionário nosso, ali é a casa da misericórdia, porque nós fomos por primeiro objetos da misericórdia de Deus. Por isso que nós existimos, por isso que nós estamos aqui. Então esta festa de hoje não é a festa só do santuário do Pai das Misericórdias, é um santuário de toda a comunidade de Canção Nova. É a festa de toda a comunidade de Canção Nova. Toda a comunidade de Canção Nova deveria estar, sabe, em festa dentro de si, dentro do seu coração, vivendo esse momento. Porque nos foi confiado ser casa de misericórdia, casa de compaixão, casa de acolhida. Eu volto àquela imagem que esses dias eu tive, pensando na festa do Pai das Misericórdias. Olhar espiritual. Porque o olhar humano, ele é crítico, ele é terrível, ele só vê defeito. Mas o olhar espiritual vê Deus construindo, Deus fazendo as coisas, Deus fazendo brotar o novo naquilo que é frágil, limitado, fraco. Olhar espiritual sobre esta obra. Porque o olhar humano, a gente já recebeu crítica demais. Padre Jonas sofreu muito, com muitas críticas, né, de dentro, de fora da igreja. Mas ele tinha uma coisa dentro de si. Ele sabia da fonte que ele bebia. Ele sabia em quem ele confiava. E por isso não desistiu, não desanimou. Com humildade, com obediência à igreja, com obediência, sabe, assim, radical à igreja. Até chegar ao ponto de reconhecer esta obra como uma obra de evangelização. A igreja reconheceu a Canção Nova. E esse foi o marco que, vamos dizer, foi selando as coisas, né? A nossa identidade, a nossa missão, o nosso trabalho, a igreja reconheceu. Vem da palavra de Deus, vem do ensinamento da igreja. Foi feitos os ajustes, os reajustes, porque num processo de reeducação ou de educação, a gente vai corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas. E esse processo foi muito natural na Canção Nova. Portanto, se ela é o que ela é hoje, foi porque foi muito trabalho de Deus com ela e de nós conosco mesmos, como membros da comunidade. A nossa conversão ainda não acabou, viu, gente? Ela continua. Nosso trabalho de
de conversão a Deus é diário, é a cada dia, a cada momento a gente vai se transformando, vai se mudando. E o tempo novo que esta comunidade atingiu foi quando o padre estava em Marília, se eu não me engano, pregando um retiro de PHN, e aqui estava acontecendo o Domingo da Misericórdia. E ele viu uma grande multidão aqui, nesse lugar, né? Não nesse santuário, porque não existia o santuário ainda. Se pensava em construir uma igreja aqui na Canção Nova, porque nós só tínhamos capelas. Como o povo no deserto, né, para indo para a terra prometida, né, só tinha as tendas. As tendas, não tinha um templo. Depois que Salomão foi construir um templo na terra de Canaã, que é o templo de Jerusalém. Aí eu falei, agora nós temos um templo, mas a Canção Nova também viveu um tempo de celebrar nas capelas, nas choupanas, né, nos palcos, em todo lugar. E nós não tínhamos uma igreja. E foi daí que veio esta igreja que ia chamar a Igreja da Misericórdia Divina, mas não podia porque já existia igreja com esse nome. E aí o texto da carta aos Hebreus, se não me engano, né? Santuário, o Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. E aí surgiu o nome da igreja. E até o bispo que esteve aqui celebrando ontem, foi ele que, diante dessa necessidade, dessa provocação e desse diálogo sobre a construção de uma igreja aqui, ele já decretou que não seria apenas uma igreja, mas seria um santuário. E as características para se ter um santuário, é preciso que haja peregrinos. E já havia peregrinos aqui para a Canção Nova, antes de construir o santuário. Então já havia devoção. E quantos milhares e milhares de pessoas vieram até a Canção Nova, nos nossos acampamentos, nas nossas formações, e tiveram suas vidas transformadas. Quantos e quantos testemunhos, eu acredito que eles nem consigam ler todos os testemunhos das experiências que fizeram com Deus aqui neste lugar, antes de construir o santuário. Portanto, o santuário foi construído em cima de algo vivo e vivido, concreto. Tanto que a promessa de Deus a esse respeito é: os meus olhos estão atentos a todas as orações desse lugar. E eu vou ouvir a oração de vocês. Eu estou nesse lugar, porque esta é a minha casa. E Padre Jonas dizia que a comunidade Canção Nova é a casa da misericórdia. É sobre ela que ele está estabelecendo isso. E o santuário é a imagem visível de tudo isso. Por isso que o caminho, o percurso feito da comunidade é o caminho que se leva à casa do Pai. Agora vão ligando os pontos. O santuário existe para a comunidade Canção Nova e para todos os filhos e filhas do Pai da Misericórdia, do mundo inteiro. Deus prometeu estar presente aqui, porque aqui é o lugar da sua manifestação. É aqui que os filhos são abraçados. Está vendo lá o abraço? Vocês já se abraçaram hoje? É? Abraçaram vocês mesmos? Mas vocês já se abraçaram uns aos outros hoje? O esposo e a esposa, bom dia amor, né? Deu aquele abraço de manhã. Mas parece que as pessoas perderam um pouco o gosto do abraço, né? Mas como o abraço, ele é rico de sentido. Mais do que um simples entrelaçar de braços, né? É uma comunicação de vida. Eu sinto o outro quando o abraço. E eu quero que vocês se sintam abraçados por Deus aqui neste lugar. Profundamente abraçados por Ele. E com isso nós nos tornamos uma comunidade de amor e adoração. Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram em espírito e verdade. É esses os adoradores que o Pai procura. Seja um adorador de Deus.
Seja aqui nesse santuário e onde você estiver, seja um adorador de Deus. Esteja em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E como o formato desse santuário é um formato de mão, que você diz, eu protejo, eu guardo, está sobre meu olhar, meus ouvidos estão atentos a todas as orações, os meus olhos estão vendo as expressões e tudo que os meus filhos e filhas vêm até aqui. Ele é aconchegante, esse lugar, porque Deus está aqui, é promessa dele, e Ele é fiel. Quantos testemunhos já ouvi de pessoas que chegaram aqui, quando entraram nisso daqui, se sentiram como que envolvidas por um abraço, o abraço de Deus, o abraço carinhoso do Pai, e saíram daqui alegres. Por isso que esse lugar não é só um lugar para visitação, tirar fotografia do mosaico, que é muito lindo e bonito, que deve levar uma recordação, sim, mas é o lugar de você botar o joelho no chão e rezar como o filho pródigo rezou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero voltar à obediência a ti, me trata como empregado da casa. Mas o filho é sempre filho, o filho nunca vai ser empregado, nunca vai ser empregado. E nós somos filhos e filhas muito amados desse Pai. O tempo da graça que Ele nos dá é hoje. E o caminho já está traçado. Padre Jonas fez um caminho com a comunidade. O objetivo desse caminho é a casa do Pai, o santuário. É a conclusão dessa obra. Por isso que quando construiu o santuário, Padre Jonas disse: a Canção Nova chegou à sua plenitude, agora é ser casa da misericórdia até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele disse a respeito disso. Tanto é que ele quis que os restos mortais dele fossem sepultados aqui nos alicerces desse santuário, para dizer: o lugar para onde eu quero levar os meus filhos é o lugar que eu quero estar também no meu repouso, até o dia que o Senhor venha e seja ressuscitado junto com todos eles. Meus amados irmãos, agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu. Agradecemos a Deus por este lugar que Ele nos deu, da manifestação do seu amor e da sua misericórdia. Agradecemos a Deus, porque ninguém ama tanto a gente como Ele nos ama. Por isso, deixe-se se envolver nesse momento pelo seu abraço. Abrace-se novamente. E se você não se contentar e abraçar só você mesmo, abrace quem está do seu lado também. Seja pai para ela, seja a presença de Deus para esta pessoa que está do seu lado. E assim como Deus se faz presente nesse lugar, também comunique no calor do seu corpo, no calor deste abraço, esta presença de Deus a esta pessoa. Obrigado, Pai. Obrigado por nos amar. E o canto que expressa toda essa história, esse caminho vivido, que Salete Ferreira compôs em 2011, né, Salete? Acho que foi isso. Vamos cantar esse canto, concluindo assim esse nosso momento. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé.
recebestes nossas dádivas, recolhestes nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração.